E aí, povo esportivo, aqui de Bento Gonçalves, estamos chegando e voltando com mais um programa Esporte na TV, aqui no site da FML Esportes, né? Uma das novidades do ano de 2016 foi ter, passado de FML Assessoria, que continua existindo, porém dá um tempo, e entre o FML Esportes, aí sim, voltado e segmentado para o esporte, aqui de Bento Gonçalves e também da região. Mas de imediato vamos para as informações e opiniões, da última semana, primeiramente do Clube Esportivo, que terminou a fase classificatória, ou a primeira fase da divisão de acesso na terceira colocação. Seu último jogo foi contra o Marau, aqui em Bento Gonçalves, e uma vitória pelo placar de 2-1, de virada, o que deu a terceira colocação para a equipe do Esportivo, que agora folga, nessa primeira rodada. Terminou na terceira posição, tem uma semana de folga e estreia na segunda fase no próximo sábado aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Tupi de Criciúmal. Essa equipe do Tupi que o Esportivo não venceu, mas também não perdeu. Então, foram 2 empates em 0-0, tanto aqui em Bento Gonçalves como em Criciúmal. Então, o Esportivo precisa, da vitória e também do apoio do seu torcedor para incentivar e chegarmos, e estrearmos bem na segunda fase, porque sabemos que o objetivo é o quadrangular final, onde as 4 melhores equipes da divisão de acesso buscam a única vaga para a elite do futebol gaúcho. Até o momento, 10 equipes garantiram o avanço, e são elas. No grupo A, 5 equipes que buscam a vaga: o Guarani, a equipe do Brasil de Farroupilha, o São Gabriel, o Pelotas e também a Avenida. Já no grupo B, o grupo Desportivo, o Caxias, o São Luís, o Esportivo, o Tupi e o União Frederiquense. Lembrando que agora, dessas 5 equipes, 2 avançam para a próxima fase. É fundamental nós vencermos fora de casa nessa segunda fase. Estamos conscientes disso, sabemos, deixamos escapar algumas vitórias nesse primeiro turno da competição fora de casa por detalhes, mas essa semana ela é fundamental para que a gente dê esse ritmo, esse entrosamento, principalmente com as peças novas que chegaram junto ao elenco, para que a gente faça o primeiro passo, que é os 3 pontos em casa. É fundamental, respeitamos a equipe do Tupi, é uma equipe muito acertada, é uma equipe boa, não é de graça que classificou, mas nós temos a nossa competência, nós temos a nossa qualidade, o grupo é bom, o grupo quer chegar, vai chegar, então passo a passo. Nós temos que planejar esse jogo de quarta-feira, de sábado aqui na Montanha dos Vinhedos. Também no último domingo teve a terceira partida e a segunda dentro de seus domínios da equipe sub-17, o juvenil do Esportivo, e infelizmente foram derrotados mais uma vez, desta vez pelo placar de 2-0 contra a equipe do Ipiranga. Então o Esportivo precisa se reabilitar. Próximo confronto é no final, no sábado, em Porto Alegre, em Alvorada, melhor dizendo, contra a equipe do Inter, um confronto extremamente difícil, mas o importante é salientar que o objetivo do Esportivo é formar e reestruturar cada vez mais as categorias de base. O Márcio, que é técnico, e o coordenador Acácio estão falando sobre isso. Sabemos que é uma missão difícil e quando a gente assumiu, a professora Cássia, assumimos a coordenação das categorias de base, sabíamos nós tínhamos noção que a gente ia precisar de muita paciência, para se acompanhar a evolução, e principalmente a reestruturação, na parte estrutural mesmo do clube, das categorias de base. Não que a gente esteja priorizando, mas estamos tendo um cuidado muito grande, principalmente com as categorias da iniciação, a meninos de 10, 11, 12 anos, as categorias que nós estamos dando uma atenção, um foco em cima desse trabalho, cuidando das outras também, mais velhas, mas a gente sabe que nós vamos demandar um longo tempo, e precisamos trabalhar principalmente as categorias mais jovens para que a gente, com atenção muito grande, para que a gente possa ir a médio e longo prazo, a nível de 2 a 3 anos, começar a melhorar os nossos resultados a nível de campo também. Pelo Bento Gonçalves Futsal, tem mais um confronto, logo mais
contra a equipe da CBF Sub-20 em Carlos Barbosa, o primeiro amistoso da temporada, depois de ter ficado na terceira colocação da Copa Metro Serra. Juventude foi o grande campeão e o BGF segue a sua preparação até o dia 14, quando estreia no estadual da Série Ouro contra a equipe do Cachoeira, jogando fora de casa. Então tem mais aí 12 a 13 dias de preparação até a estreia na Série Ouro. O que outros esportes estão chamando a atenção aqui de Bento Gonçalves é o rugby e também o futebol americano. O rugby 100%, né, está invicto, líder, joga no próximo final de semana aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Charrua, valendo a liderança isolada na Montanha Velha, né, ali no centro da cidade. Então sucesso e que possamos aí ter mais uma vitória da equipe do Farrapos. E pelo futebol americano, né, o BG Snakes confirmou a presença na Copa, disputará em 2016 a Liga, né, 2016. Essa que é a segunda divisão do futebol americano brasileiro, importante e mostrando aí que logo no início da sua existência, o futebol americano passando e ultrapassando ares, né, passando e jogando uma competição nacional. Final de semana tem jogo do BG Snakes também, fique ligado, né, no site da FML, sempre atualizado em relação a isso. E, como é de praxe, né, as competições amadoras aqui de Bento Gonçalves. Primeiramente, dar os parabéns à equipe do Barcelona, a grande campeã da Copa Parceria, no último sábado, que foi realizado lá no campo do Barracão, no estádio da Ilha Verde, venceu a equipe do Parceria por 2-0 e sagrou-se campeã da primeira Copa Parceria. Então, parabéns mais uma vez à equipe do Barcelona que levantou o caneco. Outra competição que iniciou foi a Copa Amizade, né, da primeira e também da segunda divisão. Primeiramente, eu vou começar falando da segunda divisão. A nossa equipe acompanhou o jogo entre a equipe do São Lauro e do Glória. A equipe do São Lauro goleou pelo placar de 5-0. Então, um ótimo jogo para quem esteve lá acompanhando e mostrou a força. E São Lauro vem brigando pelo acesso no ano de 2016. Além desse, a vitória do São Lauro 5-0 no Glória, o Olympiacos perdeu por 2-1 para o Camaleão, o TI 3, Bala Trocada 1, Avacalhados 1, Só Canelas 1, Dallas 3, Gigantes 6, LSC 3, Avaí 4, Amigos da Bola e Atlético Serrano ficaram no empate em 0-0 e o Atlético BG venceu por 4-1 a equipe do Los Chicos. A próxima rodada está marcada para o sábado. Há uma tentativa do Esportivo em cancelar, né, em focar todas as suas forças no jogo entre Esportivo e Tupi, mas ainda não foi definido. Parece que a Copa Amizade segue normalmente. Aumentou agora. E no próximo sábado também tem a rodada, né, da primeira divisão, a segunda, e essa que está desde o início, né, mostrando aí algumas forças, alguns resultados, né, alguns empates de jogos duros, né, e a nossa equipe foi acompanhar o União, que é a atual bicampeã da competição, e acabou perdendo para o Tandera por 3-0. Além disso, o Dopo e o Hakuna ficaram no empate em 0-0. O Mônaco e o Capivara também ficaram no empate, só que em 1-1. Cruzeirinho venceu em casa o Até Cubanos por 1-0. O Supremo perdeu para o Colorado por 2-1. O Edmais venceu de virada o Real Madruga por 2-1.
E o 8 da Graciema goleou, também jogando em casa, 7-1, o BNC, bola nas costas, Cruzeiro, e mostrou aí a força que a equipe do 8 vem na Copa Amizade do ano de 2016, as próximas rodadas da divisão de acesso e também da primeira divisão. Se confere, é óbvio, né? Na fmlesports.com.br, lá todas as informações. Ô, machucou? Ei, professor! Ei, professor! Segundo! Já tô assim! Segura ela, professor! Segura! Ao rabo! Não, não dá pra. Segura! Fecha a cadela! Fecha! Vai! Você tá conversando com o cara, caralho. E para encerrar, Libertadores do Nordeste, o Tuiuti, o Grêmio, né, venceu jogando em casa a equipe do Independente de Flores da Cunha por 5-2 e garantiu-se nas semifinais. Além disso, o Ferroviário, o Cavaleiros e o Paranaguá já garantiram a vaga. Agora, a última rodada, onde o Grêmio Tuiuti folga, serve apenas para definir os cruzamentos das semifinais. O primeiro pega o quarto, o segundo enfrenta o terceiro. Porém, quem decide em casa a segunda partida é a equipe de melhor disciplina, como já é de tradicional na Libertadores do Nordeste. Tá certo? Passado a limpo as informações, fica aqui o nosso desejo de boa semana e fique ligado, é óbvio, né? É aí sempre no site da FML Esportes, sempre atualizado e claro, né, no FML TV com vídeos e informações atualizadas para vocês. Então, uma boa semana e a gente volta no nosso próximo programa.